Olá! Começa agora mais uma edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Praença e hoje conversamos com o autor da biografia do professor José Rodrigues Vieira Neto, personagem que enfrentou a perseguição de governos ditatoriais no Paraná, Régis Clemente da Costa. Doutor e mestre em Educação aqui pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, também é graduado em Pedagogia, Filosofia e Ciências da Religião. Hoje, é professor adjunto na Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFSC. Regis pesquisa políticas educacionais, neoliberalismo, gestão democrática e história da educação. Nesta edição, vamos apresentar o lançamento do livro A Trajetória de José Rodrigues Vieira Neto, professor brilhante, advogado perseguido, cidadão sem direitos, de autoria do professor Regis. Seja muito bem-vindo, professor Regis. Obrigada por Obrigado. aceitar o nosso convite. Obrigado. O livro de Regis conta a trajetória de José Rodrigues Vieira Neto, destacando a atuação como advogado, professor, militante comunista e deputado estadual pelo PCB. Vieira Neto foi promotor de justiça, presidente da OAB Paraná, professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e militante do Partido Comunista Brasileiro. Engajou-se em lutas sociais e políticas em defesa da classe trabalhadora e na promoção do projeto comunista. Por isso, foi perseguido politicamente, teve o mandato cassado em 1948 e, durante a ditadura militar, foi preso, torturado e aposentado à força pela Universidade Federal do Paraná, em 1964. Regis, no livro você explora a vida de Vieira Neto, uma figura que transitou entre o direito, a academia e a militância política. Quais aspectos da trajetória dele você considera mais relevantes para discutir o compromisso do intelectual com as transformações sociais, mesmo em períodos de autoritarismo? Então, primeiramente eu parabenizo o projeto de vocês, né, a iniciativa de combater a desinformação. E quando a gente traz uma temática como essa, que nós discutimos no livro, em relação à trajetória do Vieira Neto, de certa forma nós também estamos combatendo a desinformação, porque no país, né, no Brasil, infelizmente a gente ainda convive, né, com muitas desinformações em relação ao nosso processo histórico. E ao discutir a trajetória do Vieira Neto dentro do aspecto que você traz nessa questão, é fundamental para que a gente possa entender que o compromisso intelectual, acadêmico, o conhecimento, na perspectiva do Vieira Neto, de muitos intelectuais daquele período, né, na década de 40, década de 50, o compromisso dos intelectuais era justamente estar engajado em alguma causa social. E aí, quando esse engajamento se depara com processos de autoritarismo, ele se faz ainda mais necessário. E o que a gente observa no estudo da trajetória do Vieira Neto é que nos momentos de autoritarismo ele fazia questão de reafirmar sua concepção política, acadêmica, de colocar os seus conhecimentos a serviço da informação da sociedade, que naquele contexto ditatorial era justamente a defesa da democracia. E o Vieira Neto, né, de forma assim bem breve, mas ele passou por duas ditaduras, que foi a ditadura Vargas, quando ele iniciou a militância política dele, era o final da ditadura Vargas, né, lá na década de 40. Ele pegou o período da ditadura Vargas e depois pegou o período da ditadura militar a partir de 64. E em todos esses momentos, ele reafirma a concepção política, ideológica e a competência profissional dele, né, que ele atuou muitos anos como advogado, e isso é bem interessante. No depoimento, quer dizer, ele prestou vários depoimentos à polícia militar, à polícia política, né, naquele período da ditadura em 64, posterior a 64. E é curioso e importante destacar isso, porque no depoimento à polícia ele também reafirma as convicções. Inclusive, ele fala do projeto de desenvolvimento de país que ele defendia, né, ao qual o partido que ele integrava também defendia. Então, a perspectiva do intelectual, dos intelectuais engajados, né, como é o caso do Vieira Neto e outros, geralmente
eles não recuam no momento do autoritarismo, porque o projeto ao qual eles se vinculam não é um projeto autoritário, é um projeto democrático, de participação popular, e que só pode ter sucesso, só pode prosperar numa sociedade democrática, né? Então, o engajamento leva também a esse compromisso social, né, acadêmico, né, de difundir o conhecimento, de possibilitar que as pessoas compreendam as relações sociais, econômicas, políticas, né, e atuem, né, estejam engajadas nesses processos. Como a combinação entre a atuação jurídica, acadêmica e política de Vieira Neto ajuda a entender o papel do intelectual em contextos repressivos e quais reflexões a história oferece para os debates atuais sobre democracia e justiça social? Isso. Então, eu comentei brevemente, né, agora há pouco, em relação ao engajamento dos intelectuais na década de 40, principalmente com o processo ali do final da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, teve um movimento muito amplo, né, de engajamento de intelectuais em torno desse projeto de desenvolvimento de um país, né, de combate às desigualdades, de acesso aos direitos, reforma agrária, entre outros aspectos. E esse engajamento ele vai reverberar, ele vai repercutir no processo democrático. Como também comentei, um processo de transformação social ele só é possível em uma sociedade minimamente democrática, porque ela possibilita que as pessoas efetivamente participem. Então, trazer o engajamento do Vieira Neto, dos intelectuais, numa sociedade que necessita de um processo de transformação é fundamental. E junto a isso está a justiça social, junto a isso está a defesa da democracia, né? Em qualquer processo que se busca justiça social, se não houver o processo democrático, não funciona, porque a justiça social ela está associada a combates, né, de exploração do trabalho, desigualdades sociais, miséria, fome, né, consequências de um projeto de sociedade, né, no nosso contexto, a sociedade capitalista. Então, quando esse intelectual se engaja nesse projeto, ele precisa de condições para que esse projeto se efetive. Ele precisa, consequentemente, conseguir fazer com que as pessoas compreendam, né, o como agir, o como atuar, né, para que se combatam essas desigualdades ou se faça justiça social, né? Então, a ação do intelectual, o engajamento do intelectual, ele vai ser cada vez mais possível numa sociedade democrática. E é por isso, né, para contextualizar também, que, em muitos casos, a gente percebe que regimes autoritários ou concepções autoritárias ou visões autoritárias, sejam elas individuais ou coletivas, elas não compactuam com processos democráticos. Então, o autoritarismo ele vai também combater a democracia, ele vai ferir a democracia, porque com democracia o autoritarismo fica comprometido. E aí, a partir da democracia, se possibilita a construção de justiça social. E aí que entra o intelectual engajado, né? E, de novo, o Vieira Neto estava nessa conjuntura, né? Nesse contexto. Professor Regis, você pesquisa temas como ensino da filosofia, políticas educacionais e formação de professores, entre outros. Na dissertação de mestrado, você analisou como o capitalismo influencia a formação e a prática docente. Quais foram as principais influências identificadas na sua pesquisa? Então, ao longo de toda a minha trajetória, né, de formação, eu sempre gostei dos aspectos históricos, filosóficos, sociológicos. E aí, quando eu tive a oportunidade no mestrado de pesquisar o ensino de filosofia, é porque naquela ocasião eu trabalhava, né, eu era professor de filosofia na rede estadual. E aí eu senti a necessidade de também continuar os estudos, né, e conseguir ingressar aqui no mestrado em educação na UEPG, ao qual estou muito grato, né, à universidade, aos professores que possibilitaram essa formação. E trazer o debate da filosofia nesse processo, naquela ocasião da pesquisa, era um momento muito importante, porque a filosofia, naquele contexto, né, isso foi início de 2012, a filosofia estava num processo de fortalecimento
na educação, né, porque ela foi garantida como lei em 2008, a partir de 2008, no Brasil inteiro, aqui no Paraná em 2006. E a gente estava num momento de fortalecimento da filosofia. Consequentemente, se possibilitava nas escolas um trabalho muito importante, né, porque os estudantes das escolas públicas, pela primeira vez no Brasil, eles estavam tendo acesso à filosofia, à sociologia como disciplinas obrigatórias na educação básica no ensino médio, né? Então, com carga horária garantida, né? Eram 2 horas aula por série, por semana. Então, a gente tinha a possibilidade de desenvolver um excelente trabalho. O estudante da escola pública, ele teve a oportunidade naquele período de estudar concepções, teorias, ideias, ideologias, aprofundar, né, tanto na filosofia quanto na sociologia. Então, a pesquisa naquele contexto, ela também contribuiu para a gente compreender que estudar filosofia também é uma decisão, uma escolha governamental e uma necessidade quando a gente quer desenvolver um país a partir de uma concepção de formação do pensamento crítico, de busca da verdade, de combate à desinformação. Né? A filosofia é uma arma poderosíssima para combater a desinformação. Por quê? Porque ela possibilita que o sujeito tenha acesso a conhecimentos históricos, filosóficos, de extrema importância, né? Que possibilitam com que ele abra, né, a sua mente, tenha acesso a conceitos, a fundamentações que dão as condições para ele tanto ter o conhecimento quanto o conhecimento crítico. E, em alguns casos, até mesmo agir, né, em algumas situações para que ele também se insira, né, num processo de tentar mudar aquilo que ele percebe que é necessário mudar. E é por isso também que a gente percebe que em algum momento passou-se a não, para alguns grupos, obviamente, né, na sociedade, a não ser desejável mais, né, que os estudantes das escolas públicas tivessem tanta carga horária de filosofia ou de sociologia, e é o que vem nas reformas educacionais, né, que é um pouco do que eu discuto também nas minhas pesquisas, tentando relacionar as questões históricas com as questões políticas, né? E para a gente entender política educacional, a gente requer também uma compreensão aprofundada sobre os processos históricos. Na dissertação, você discute sobre o ensino da filosofia e menciona que filosofia e sociologia foram proibidas nas escolas durante o período ditatorial. Com as reflexões feitas na pesquisa, quais as consequências dessa ação para as gerações seguintes e para o país? Então, no Brasil, os registros históricos sobre o estudo da filosofia, eles datam da chegada dos padres jesuítas lá nos anos 1550, né, na década de 1550, no período que os padres chegaram para criar as primeiras escolas. Então, os primeiros registros de ensino de filosofia são das primeiras escolas criadas pelo ensino jesuítico. Ou seja, a classe dominante no país, ela teve acesso à formação filosófica. Por mais que era livresca, era simplificada, né? Eram alguns conceitos, era uma introdução básica à filosofia, mas teve. No Brasil, o acesso ao ensino de filosofia para os estudantes de escola pública, ele vai ser só lá no século XX, a partir da década de 1930, um pouco a partir do movimento dos pioneiros para a educação nova. Mas ainda era muito pequena, né? O acesso era pequeno, porque não era todos os trabalhadores, né, em geral, que tinham acesso à educação. A educação ainda era para uma pequena parcela da população brasileira, lá no início do século XX. Ao longo do século XX, em alguns momentos, as escolas públicas praticaram o ensino de filosofia, mas são registros esporádicos e também bastante limitados. Quando chega na ditadura militar, o ensino de filosofia e sociologia, eles não estavam consolidados em todas as escolas, mas já se tinha uma prática um pouco ampliada, né, em relação a esses conhecimentos. E aí, o que a gente precisa entender quando está falando, né, de importância de filosofia e sociologia? É o porquê que os militares proibiram filosofia e sociologia. É porque um projeto ditatorial não comunga, ele não compactua com processos formativos críticos ou que possibilitem conhecimento.
né, como é o caso de filosofia e sociologia. Não quer dizer que elas sejam disciplinas milagrosas, né, que têm um potencial revolucionário, mas elas possibilitam, sim, que esse estudante, que essa pessoa tenha acesso a conhecimentos importantes, né? Então, de forma breve, é um pouco isso que leva os militares a proibirem filosofia e sociologia. E mais, eles não só proibiram as disciplinas de ensino de filosofia e sociologia, eles também perseguiram professores nas universidades que formavam professores de filosofia. Um exemplo muito cruel dessa história é a perseguição que ocorria na USP em relação ao curso de filosofia na USP, né, com registro de invasão de salas de aula, de militares que entravam na sala e prendiam estudantes, prendiam professores. Qual o crime? Ensinar filosofia. Né? Então, esse medo, né? Esse quase que beira uma paranoia, um pânico em relação a um conhecimento, ele só se justifica porque esse grupo desejava um processo autoritário. E aí, para concluir essa questão, que é bem importante também, a gente vai perceber que, no lugar do ensino de filosofia e sociologia, os militares, naquele período, criaram outras duas disciplinas, que é a disciplina de moral e cívica e de OSPB. Na educação básica. No ensino superior, existia uma disciplina chamada Estudo dos Problemas Brasileiros, mas foram disciplinas criadas como propaganda do governo militar. Então, a disciplina de moral e cívica, o SPB, elas vieram para substituir as disciplinas de filosofia e sociologia, com a visão do projeto de governo, né, da concepção, da ideologia dos militares naquele período. Com estudos sobre políticas educacionais, qual avaliação você faz das políticas educacionais implementadas no estado do Paraná e como repercutem na educação pública? Isso. Aí a gente entra num outro aspecto que também gosto bastante de estudar e pesquisar, que é o processo autoritário que acompanha as políticas neoliberais. Por quê? Porque o neoliberalismo ele também é antidemocrático, ele é autoritário. Um processo de política neoliberal, de visão neoliberal de sociedade, de economia, de organização do serviço público, dos direitos sociais, ele só funciona se ele vier acompanhado de processos autoritários. Processos autoritários na aprovação de leis, processos autoritários para tolher, né, para dificultar ou às vezes proibir a participação popular. Aqui no estado do Paraná a gente tem um exemplo, um não, né? Infelizmente a gente tem vários, mas um bastante recente, que agora, em 2025, completa 10 anos, que é o ataque, né, que os professores e servidores públicos sofreram no dia 29 de abril de 2015, na praça, na capital do Paraná, lá em Curitiba, em que milhares de policiais atacaram duramente os servidores públicos, muitos professores, professoras, estudantes, e atacaram com armas pesadas, né? Bombas de gás, helicóptero, tanques, né? Parecia um cenário de guerra com pessoas que estavam lá para lutar por seus direitos. Então, esse é um caso que ajuda a gente a entender que a compreensão das políticas neoliberais também é necessária. Por quê? Porque muitas vezes os autoritarismos eles não estão somente em regimes ditatoriais, militares, né, por meio de armas explicitamente. O neoliberalismo ele é extremamente autoritário. Então, por isso também que dentro, né, dessas relações eu gosto de discutir essas questões. Especificamente do estado do Paraná, a partir dos anos 2010, os dois mandatos do governo Beto Richa e agora nos dois mandatos do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, nós estamos presenciando constantemente processos autoritários com viés neoliberal. E onde está o risco disso? O risco é que, em muitos casos, esses autoritarismos de governos ou governantes neoliberais também flertam com autoritarismos militares. Né? Por quê? Porque eles precisam da força militar para implementar os projetos que, entre aspas, são somente econômicos. Né? O neoliberalismo se apresenta com uma roupagem de competência, de gestão, né? De eficácia, de eficiência, mas, por outro lado,
Para ele ter sucesso, ele precisa atacar direitos sociais. Para ele ter sucesso, ele precisa desmontar o serviço público, né? Então, isso só é possível com um ataque duro à democracia, consequentemente implementando processos autoritários. Professor, desde as escolas públicas até a universidade, como você avalia os desafios e as estratégias possíveis para enfrentar a desinformação nas escolas públicas do Paraná e quais ações concretas no campo da educação e das políticas públicas poderiam fortalecer essa resistência? Olha, eu como professor de filosofia por 12 anos na rede de educação básica do Paraná, eu quero acreditar muito que um processo muito eficiente, muito eficaz de combate à desinformação é que a gente tivesse de volta a garantia de carga horária de filosofia e sociologia na educação básica, para que o filho do trabalhador, lá dos rincões do interior do Paraná, conseguisse estudar filosofia e sociologia. Que estudasse também disciplina de artes, que perdeu uma carga horária importante, né? História, geografia, que as áreas, né, a área de ciências humanas fosse de fato reconhecida. Por quê? Porque são disciplinas que tratam das nossas relações humanas, das nossas relações sociais, e contribuem para o sujeito se entender no processo ao qual ele está inserido, né? Então, de forma assim bastante tranquila, eu digo que para a gente ter um processo com bastante segurança, né, de formação, estou dizendo escola pública porque é onde perdeu a carga horária, né? Porque acredito que as escolas privadas mantiveram as aulas de filosofia, porque historicamente elas sempre defenderam, né, que os estudantes tivessem acesso à filosofia e sociologia. Mas nas escolas públicas é fundamental, né, para que o trabalhador entenda que a educação, que a escola, não é somente para a formação direcionada ao mercado de trabalho, mas que a educação também é o espaço para ele se entender enquanto sujeito, enquanto cidadão, para ele compreender essas relações econômicas, as relações políticas, agora, né, no contexto atual, para que ele consiga compreender a fundo o poder midiático, né, o poder das redes sociais, o poder dos algoritmos, né? Como que os algoritmos estão controlados, como que essas big techs controlam, né? Como que elas conseguem conduzir o pensamento, como elas conseguem, muitas vezes, conduzir até as emoções, né? O poder que essas grandes empresas, né, das novas tecnologias acumularam, né? Ao ponto que tem bilionários investindo pesadamente nessas áreas, né? Comprando redes sociais, investindo nisso, controlando, não querendo seguir normas, né? Normas de legislações de país. O Brasil está passando por isso agora, né? Algumas redes sociais que não aceitam legislações específicas, né? E a desinformação, nesse caso, vem associada a poder econômico, né? Que é um acúmulo de poder assustador, porque o poder econômico em si só, ele já acumula, né, um poder gigantesco. Aí, quando ele se associa a um poder midiático, ele se amplia, né? Obviamente que, em relação às mídias, não se resume às redes sociais, né? Porque os grandes meios de comunicação, de televisão, rádio, também têm esse poder, né? Então, o que eu acredito é que, de maneira efetiva, seria lá na educação, né, na sala de aula, que o estudante tivesse acesso ao conhecimento. Além disso, obviamente, né, projetos, iniciativas como vocês têm feito é fundamental, né, para que as pessoas entendam o poder da comunicação e se entendam nesse processo, para que possam discernir, né, ter elementos para analisar as informações que chegam até elas, ter a capacidade, né, e o conhecimento suficiente para fazer uma busca, verificar uma informação, conferir, né, o termo do momento, a checagem, né? Isso não é tão simples, né? Porque para a pessoa chegar num nível de conhecimento para fazer uma checagem de uma notícia, ela precisa ter uma formação, né? Ela precisa ter acesso a esse combate à desinformação. Então, acredito que é nesse sentido assim que a gente consiga, né? Obviamente que é um desafio muito grande, porém, muitas ações vêm sendo feitas, né? Para que a gente, de fato, consiga aproveitar o melhor que essas novas tecnologias, né, redes sociais e afins,
trouxeram, né, para o nosso mundo. Obrigada pela entrevista, professor Regis Corrente. Eu que agradeço a oportunidade e, novamente, parabéns pelo trabalho de vocês. Fico muito feliz de estar de volta aqui na UEPG, que é a universidade onde eu tive as condições de me formar, né? De estudar, de fazer meu mestrado, meu doutorado. Então, sou muito grato e volto sempre ao UEPG com muita satisfação. Muito obrigado. O livro do professor Regis sobre a vida de José Rodrigues Vieira Neto está disponível para aquisição no site da editora Platô, na versão física e digital. E encerra aqui essa edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!